Começando o nosso programa desta sexta-feira, dia 30 de outubro, como a gente já vem anunciando desde o mês de setembro, hoje estreia a nossa rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Por ordem de sorteio, que foi realizado no último dia 16 de outubro, a nossa primeira entrevistada é a candidata Cláudia Regina, que já está aqui no estúdio com a gente. Ao longo da próxima semana, você acompanha os demais candidatos. Você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. Temos Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Compartilhe aí sua tela, divulgue, mostre que você está acompanhando o nosso programa. Ao meu lado e ao lado de Vonúvio, hoje nós temos convidados, né, Vonúvio? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. É isso. A gente inicia aqui a nossa rodada de entrevistas com os candidatos e também candidatas à Prefeitura de Mossoró. Ao nosso lado, dois jornalistas aqui da casa. Filipe Cunha, que está aqui ao meu lado, né, que é o diretor de redação, e também o Moisés Albuquerque, que é o nosso diretor do jornalismo. Nós todos, então, Carol, vamos perguntar à candidata Cláudia Regina. Vamos fazer vários questionamentos nesta noite. E já vamos começar direto, lembrando que os programas da Sabatina nesta semana, hoje e na semana que vem, não teremos VTs, não teremos reportagens. Todo o tempo do programa será dedicado exclusivamente para a entrevista com os candidatos e as candidatas que estarão aqui com a gente. Boa noite, candidata Cláudia Regina. Muito obrigada pela presença aqui na nosso cenário político Sabatina. Já vamos começar com pergunta. Para começar, qual é o fio condutor do seu plano de governo? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Felipe. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos os telespectadores da TCM, toda a família, né, TCM. E você me pergunta qual é o fio, o que é que norteia o nosso programa de governo. O nosso programa de governo tá norteado no cuidar das pessoas. É extremamente importante que todas as ações governamentais sejam direcionadas às pessoas, a cuidar delas, a gerar nelas oportunidades econômicas, sociais, enfim. A pessoa, o cidadão, é o principal mote do nosso programa de governo, que não é só um programa de governo. É um planejamento estratégico, com a participação e construído nas ruas com a população, ouvindo os segmentos organizados, ouvindo as universidades e buscando as parcerias necessárias, porque não basta construir um programa de governo, mas saber como viabilizar esse programa e como fazer que esses serviços, essas ações cheguem à população. Fiquem à vontade vocês para fazer os questionamentos. Lembrando aqui que a gente colocou um tempo na tela para a gente ter um maior controle e, claro, fazer mais e mais perguntas à candidata. Eu gostaria de perguntar, Cláudia, sua candidatura se coloca em determinado momento como uma continuação do que eu não pude fazer, completamente eleito em 2012. Mas estamos 8 anos depois, né? Assim, em 8 anos não existia 7-1, não existia Bolsonaro, não existia... O cenário é completamente... Em política é quase um século depois, 8 anos depois. O que é que muda dessa administração que você quer fazer agora para o que era que você tem? Qual era o plano? O que mudou nesses dois planos aí? É uma candidatura de continuação daquele projeto que não foi concluído, mas o que é que está diferente 8 anos depois? Ô Felipe, 8 anos depois, o que me traz primeiro, atualizar um planejamento estratégico que foi feito para a cidade de Mossoró, dentro de critérios técnicos, e que nessa atualização nós verificamos que os problemas continuam os mesmos. E em alguns casos, até muito mais afetados, muito mais ampliados os indicadores. Mas o norte principal é que, durante esses 8 anos, além de ter esse planejamento estratégico, eu não parei. Eu não fiquei restrita ou reclamando porque não podia ser votada. Eu continuei nas ruas de Mossoró, construindo com as pessoas,
nas suas cozinhas, nas suas calçadas, os seus sonhos. Eu fui me capacitar. Durante esses 7 anos que eu estive fora, eu fui me capacitar. Eu faço parte de uma academia internacional na Europa, que se chama Academia Ubuntu, que a Academia Ubuntu, ela prioriza o gestor-servidor. O que é que eu faço com os conhecimentos técnicos que eu tenho, com ouvir as pessoas nas ruas, o que é que eu faço com isso? Eu simplesmente sirvo, ouvindo as pessoas, atrelando os procedimentos técnicos, buscando as parcerias para voltar com realizações. Então, o que muda é isso. Uma Cláudia Regina muito mais preparada, muito mais amadurecida, sem abrir mão da participação popular, das academias, da estrutura técnica e dos parceiros necessários para realizar todas as vontades, os desejos e encontrar soluções para a cidade de Mossoró. Por isso que eu me coloco como um caminho, um projeto alternativo para a cidade de Mossoró, um projeto onde prima a mudança com segurança, porque eu já fiz, vou fazer e tenho como acessar tudo que a população necessita e deseja, porque eu respeito os seus direitos e as suas vontades. E Mossoró não suporta mais uma gestão ultrapassada e muito menos uma gestão incerta e insegura. Por isso eu me coloco como uma alternativa. Candidata, a senhora fala em alternativa. No ano de 2012, né, nesse mandato que foi interrompido, a senhora tinha um alinhamento político com a atual prefeita Rosalba Ciarline. O que se pode esperar, já que havia um entendimento, um caminho semelhante, como é que a senhora se coloca como diferente, tendo já caminhado junto e, de certa forma, um pensamento político, né, com uma linha muito definida, uma linha agora apoiada como um vice, um candidato com um alinhamento com o governo federal? Como é que a senhora se coloca como uma alternativa diferente desse modelo que está aí, tendo tantas semelhanças ideológicas? Olhe, Moisés, a semelhança ideológica, ela norteia até certo ponto. Quando eu coloco a minha vida como propósito de vida, atender, servir, ser uma liderança servidora, e fui preparada para isso dentro dos princípios de Nelson Mandela, de Luther King, de Madre Teresa de Calcutá, isso abre um leque para que você possa buscar o melhor de cada um e voltar e servir. Servir com qualidade e com princípios técnicos. O alinhamento político existiu até o momento que eu vi que a maneira de pensar, a maneira de agir estava sendo apoiada. Na hora que vi que tinha divergências, que não comungava com o que eu esperava, com o que eu sentia para essa gestão servidora, nós buscamos um outro direcionamento político. E isso já se posicionou na campanha passada. Na campanha passada eu já não segui politicamente a atual gestão, porque já não comungava com os ideais, com os princípios e com a forma de agir dela, porque eu não abro mão do princípio básico que me norteia, que é poder olhar nos olhos das pessoas, independente em qual posto, em qual situação esteja. Seja como servidora pública, que eu sou concursada como advogada, seja como missionária nas igrejas que faço um trabalho missionário, seja como cidadã, seja como política. Eu não abro mão da condição de olhar nos olhos do povo. E olhar nos olhos das pessoas nos dá essa segurança e a certeza de que estamos no caminho certo. É por isso que eu me coloco como candidata a prefeita de Mossoró e como uma alternativa para o cidadão mossoroense poder seguir conosco nesse projeto. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta e conversa um pouquinho mais com a candidata Cláudia Regina aqui no cenário político Sabatina com os candidatos à prefeitura de Mossoró. Daqui a pouco.